Vamos lá? Quem vai anotar aí, já pega seu caderno. Quem está nos 40 dias com propósitos, vamos lá. O que Deus tem falado com a gente durante esses dias? Nós estamos indo para a terceira semana, ser semelhante a Jesus Cristo. Primeira semana, alguém lembra qual foi a primeira semana? Oi? Quem falou? Levanta a mão, chacoalha. O que você... Isso, planejado para agradar a Deus. A segunda semana, quem que lembra? Isso. Alguém aqui lembra da segunda semana o que foi? Não é possível, né? Isso, fazer parte da família de Deus, comunhão. Terceiro, Não, a adoração foi a primeira. Você foi planejado para agradar a Deus. Adoração. Segunda semana, fazer parte da família de Deus. Você tem uma família, comunhão. Terceira semana, estamos entrando agora. E você vai entender que o seu terceiro propósito que Deus tem te chamado é para ser parecido com Jesus, é para ser semelhante a Cristo. Então você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Fala assim: eu fui chamado para ser semelhante a Cristo. E é isso que você foi chamado. A Bíblia fala, Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui, Jesus, ele era o unigênito, porque Deus deu o seu único Filho, mas agora ele é o primogênito de muitos irmãos que somos nós, que fomos adotados, que fomos enxertados, que fomos convidados e convocados para fazer parte dessa videira, para fazer parte dessa paternidade que Deus tem nos trazido. Então você tem sido convidado, convocado e aprendido que o seu propósito é ser parecido com Jesus. Eu gosto do Douglas Gonçalves, e ele teve uma sacada maravilhosa, dada por Deus mesmo, e o ministério dele é Jesus Copy, ser uma cópia de Jesus, e é isso que a gente tem que ser, uma cópia, uma verdadeira cópia de Jesus. Quem está anotando aí? Isso, então vamos lá, que hoje nós vamos anotar. Deus quer que você seja parecido com Jesus, mas isso não quer dizer que você vai se tornar um semideus, um Deus com letra minúscula, um deusinho. Não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia te convida a ser semelhante a Jesus, quando Deus te convoca a ser semelhante a Jesus, é ser semelhante na sua santidade, na sua pureza. Santidade, pureza. Deus quer que você desenvolva o caráter dele, seu modo de pensar, sua maneira de agir, o modo como você sente seus valores, seu caráter moral. Deus quer torná-lo semelhante a ele, e esse é o terceiro plano pelo qual te colocou aqui nesse planeta, para se tornar semelhante a Jesus. Então Deus quer que você desenvolva o caráter dele, o pensamento dele, a forma de agir dele. E aí você é semelhante e parecido com Jesus. Então você está sendo preparado, se você abrir o seu coração para Jesus, se você abrir o seu coração para o Espírito Santo agir, para Deus agir na sua vida, você está sendo preparado todos os dias para ser parecido com Jesus. Você precisa cumprir esse propósito. Romanos 8, 28 eu já li. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Quem está anotando, rabisca essa palavra aí, grifa essa palavra, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
Deus quer que você e eu, nós cresçamos, que a gente cresça. Ainda semana passada ou retrasada, não sei, eu falei sobre bebês, né? Bebê é lindo, né? Não vou imitar bebê de novo não, porque é um mico e eu não quero pagar esse mico de novo. Bebê é lindo, bebê é top, mas ser bebê para sempre pode ser um transtorno. Já pensou se você fosse um bebê para sempre, com 60 quilos? Poderia ser um transtorno. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, mas o seu processo de crescimento leva tempo. O seu processo de crescimento dá trabalho. E você precisa, e está sendo, com as ferramentas que Deus tem colocado na sua vida, eu vou falar sobre algumas delas, discipulado a cada dia. Tem adulto, presta atenção, tem adulto que é imaturo, que não cresceu. Tem um monte de adulto que é um bando de imaturo, que não cresceram. E tem adolescentes que já têm maturidade em Cristo, que já está fluindo na maturidade em Cristo. Mas como que Deus me torna e torna você parecido com Jesus? Usando a Bíblia. Ele já nos deu a sua palavra. Aplicando a palavra de Deus, aplicando a verdade, meditando. Eu sei o quanto que vocês têm dificuldade de meditar. O quanto que a preguiça pega vocês. O quanto que a preguiça pega vocês. Mas vocês não podem não ser intencionais. Vocês precisam ser intencionais. Separar horário. Disciplina. Não, esse é o meu momento com Deus. Esse é o meu horário de meditação. Esse é o meus minutos que eu vou tirar para Deus. Meus minutos que eu vou tirar para orar, para ler a Bíblia, para fazer essa meditação, para ler esse livro. Você precisa ser intencional para você crescer. Hoje a gente vai ver 3 instrumentos inesperados e observá-lo como que a gente cresce e se desenvolve com Jesus e fica parecido com Jesus. Jesus passou por um monte de problemas, inclusive quando ele foi tentado, quando ele foi transpassado lá na cruz, quando ele foi morto lá na cruz. Eu quero falar que se você quer ser parecido com Jesus, eu não posso mentir para vocês. Você que está no processo de ser parecido com Jesus, você vai passar por problemas. Eu vou falar de novo. Se você quer ser parecido com Jesus e viver o seu propósito, você vai passar por problemas. Tribulações é igual problemas. Então quando você vê alguém falar, estou passando por uma tribulação, significa que estou passando por problema. E eu quero falar para vocês que vocês vão passar por problemas. E Deus vai usar isso para forjar o seu caráter, para formar o seu caráter, para te elevar à sua maturidade. Tem adultos, tem jovens, tem adolescentes que fingem que não tem problemas e vivem negando eles. Só que quando eles deitam na cama, o problema sai com a cabeça debaixo da cama e fala, oi, você precisa me resolver. O problema está lá, ele precisa ser resolvido. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, Deus usa problemas para te ensinar a confiar nele. Quem aqui passa por problemas? Beleza, não estou sozinho. E se você não passa por problemas, vai dando glória a Deus. Porque uma hora o problema pode chegar até você. Mas Deus vai usar o problema que você está passando para te amadurecer, para te fazer crescer. Deus não quer usar os problemas que você passa para te ferir. Quem quer te ferir é o diabo. Mas quando você passa por problemas, que também é conhecido como desertos, é para te fazer crescer. Romanos 5, versículo 3 e 4, dá uma chave muito importante. A tribulação, ou seja, os problemas, produzem perseverança. Olha lá, a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
Então, Deus quer criar em você perseverança, quer forjar o seu caráter, para que você tenha esperança. Você não vai levar nada daqui para o céu. Você não vai levar seu tênis, você não vai levar seu quarto, você não vai levar seu videogame, você não vai levar o seu iPhone, você não vai levar sua roupa massa, você não vai levar o seu patinete elétrico, você não vai levar nada. Mas o seu caráter você vai apresentar ele diante de Deus. Esse você vai apresentar. O alvo da nossa vida não é o conforto. O alvo da nossa vida não é o conforto, porque aqui na terra a gente vai ter problemas. E eu não posso esconder que mesmo você com 13, 14, 15, 16, ou os líderes com 20, 21, 22, um pouquinho mais, vocês também vão passar por problemas. O problema tem o propósito de te tornar semelhante a Cristo. Não importa quem causou. Se você causou um problema para você, se foi o diabo que causou um problema para você, ou se foi alguém que causou o problema para você, não importa quem que causou, mas Deus vai usar esse problema, seja qual for, para te tornar mais parecido com Ele. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje fala assim: Jesus e seus discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E começou a sentir grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Jesus sabia que Ele ia entregar a vida dele por nós, e naquele momento que ele estava em oração, eu não sei, mas eu posso imaginar que passou pela mente dele, pelo coração dele, e ele conseguia ver todo o pecado da humanidade, os já cometidos e os que iam ser cometidos no futuro, e ele via esse pecado e ele começou a sentir o peso do pecado da humanidade, aquela tristeza e aquela angústia pelo seu pecado, pelo meu pecado, angustiou Jesus ao ponto que ele falou: não, eu estou a ponto de morrer, olha aqui comigo. E ele tinha pessoas ao lado dele, que dormiram, mas ele tinha pessoas ao lado dele. Mas uma chave que você pode ter disso daí, é que você precisa ter amigos do seu lado. Você precisa ter amigos ao seu lado. Falamos disso semana passada. Não é amigos que zoam com você, não é amigos que te puxam para baixo, que te chamam para balada, que te desviam do caminho de Deus, mas você precisa ter amigos que te conduzem à oração, que te aproximam de Cristo, que faz você ficar mais parecido com Jesus. Você precisa ter amigos de oração. A Natasha pregou sobre isso, amigos de trincheira. Se você não ouviu essa palavra, vai lá no YouTube e pega amigos de trincheira, está lá na nossa playlist. Você precisa ter amigos, olha aqui para mim, que quando você estiver passando por uma treta, esse cara chega e fala: para aí, para aí, eu vou orar por você. Eu estou orando por você, te mando uma mensagem, te mando uma oração. Você não pode estar sozinho. E se você não tem esse amigo, conecte no seu GA, converse com o seu líder. Você precisa se conectar com alguém que te aproxime de Jesus. Seja sincero. Assim como na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Jesus ainda falou em Marcos 14:36, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Como que fica o seu relacionamento com Deus? Como que fica a sua vida? Como que fica você e Deus quando as coisas não estão bem, quando as coisas fogem do seu controle? Você se revolta, você se desvia, seu coração volta para o pecado, e você reprova naquele teste, volta para aquele teste toda vez porque você não passou no teste da confiança e do relacionamento com Deus? Então você tem que prestar atenção. Se você está passando por algum problema, ou se você passa por algum problema, ou já passou por algum problema, e esse problema sempre volta, talvez você esteja repetindo, e você precisa ser aprovado nisso. O que Jesus faria? Você precisa ser aprovado. Quando você passa por um problema, por uma tribulação, por uma treta, por uma zica, por alguma coisa que não é boa, você precisa confiar em Deus. Deus está te dando a oportunidade de confiar nele. Vou dar 2 dicas para você. Primeiro, tenha um diário espiritual. Quem lembra do meu caderninho? Tem um caderninho. Tenha um caderninho.
Quem que tem caderninho aí que anota a mensagem, o que Deus fala com você, o que você sente? Marca as lições que você aprendeu. Deus falou comigo no dia 29/9 de 2023, isso e aquilo, que eu preciso confiar na hora da tribulação. Deus falou comigo no dia 29/9 que eu preciso ser parecido com Jesus. Que eu preciso passar pela tribulação, pela luta, pelo deserto, pela treta, por tudo, confiando nele. Anota no seu caderno o que Deus tem falado para você. Sabe por quê? Porque eu quero falar para você que você vai vencer. Se você estiver com Cristo, confiando nele, vivendo com ele, você vai vencer. E aí daqui a alguns anos você vai olhar para o seu caderno e vai falar: Deus já tinha me dito que eu ia vencer, e agora eu fui aprovado. E você vai lembrar as promessas que ele te fez. Segunda dica que eu quero te dar: lembre-se das recompensas que Deus tem para você. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A sua luta, para quem está passando por luta, a sua tribulação, o seu choro, a sua lágrima, ela não vai durar para sempre. Fala amém. Fala assim: o meu choro não vai durar para sempre. Amém. Confia nessa palavra. Confia nisso. Eu não sei o que você passa, mas o seu choro, a sua luta, a sua treta não vai durar para sempre. Nada se compara à glória de Deus que há de vir. Nada se compara à glória dele. No céu não vai haver choro, não vai haver lágrimas. No céu, o ouro que para nós tem valor, e as pessoas matam e morrem por causa de ouro, por causa de dinheiro, vai ser o piche do asfalto, vai ser de ouro. Nada tem valor. Mas lá você vai ter uma alegria eterna. Então nada se compara com a glória que há de vir. 2. Anota aí. Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer. Calma que eu vou explicar. Deus não tenta ninguém, tá? Então, primeiro ponto. Mas Deus usa a tentação para te ensinar a obedecer. Quem aqui já passou por tentação? Todo mundo, né? Agora não levante a mão. Quem já venceu a tentação? Não levanta, não levanta, não levanta. Eu espero que todos vocês tenham vencido a tentação. Que vocês não tenham sido derrotados na hora da tentação. Mas a tentação são armações, são armadilhas do diabo para te atacar, para te ferir. E Deus quer te capacitar para vencer. Toda tentação que você passa, você tem capacidade de vencer essa tentação. Todas. E quando você vence essa tentação que o diabo colocou no seu caminho, para você cair e envergonhar o nome de Deus, quando você vence essa tentação, você frustra os planos do diabo. E o seu caráter é desenvolvido. E você dá um passo para o amadurecimento. Então você está sendo chamado para frustrar o diabo, para ser parecido com Jesus. E pode ele lançar a tentação, que você vai vencer. E os planos dele vão ser frustrados na sua vida. Quero falar para vocês que não é pecado ser tentado, tá? Não é pecado ser tentado. Eu estou sendo tentado. Isso não é pecado. O problema é se você cai na tentação. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele venceu com a palavra. Mateus 4:10. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. As Escrituras ordenam: adore somente o Senhor Deus, obedeça somente a Ele. Então você pode ser tentado. O que você não pode é cair na tentação. Se você estiver firme com Deus, você vai vencer as tentações. Martinho Lutero falava que você não pode impedir de um pássaro sobrevoar a sua cabeça, mas você não pode permitir e nem deixar que ele faça um ninho no seu cabelo.
Então você não pode impedir um passarinho de passar aqui, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho na minha cabeça, e você pode impedir de fazer um ninho na sua cabeça. Quero dar 2 chaves para você vencer as tentações. Primeiro, mantenha o foco nos bons pensamentos. Filipenses 4:8. Firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. E eu quero falar que ter bons pensamentos não é pensamento positivo não, tá? Esquece isso, não é disso que eu estou falando. Ter bons pensamentos é ter a palavra na ponta da língua. Quem está decorando o versículo aqui? É ter a palavra na ponta da língua. É você estar com a palavra na ponta da língua, confessar a palavra, orar a palavra, falar a palavra de Deus. Tenha um versículo na sua mente, 1, 2, 3, não importa. Tenha um versículo que te acompanha, e que quando vir maus pensamentos, você recite, fale esse versículo. E pode até parecer que você seja meio doido, se você tiver que falar esse versículo em voz alta, para que com a palavra você consiga espantar e tirar e repreender esses maus pensamentos. A segunda chave eu já tinha falado, um parceiro espiritual. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você cair, o seu amigo pode ajudá-lo. Eu lembro da minha irmã, que quando ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela se afastou dentro da igreja, sentada entre a segunda e a terceira fileira. E foi assim que ela saiu da igreja até hoje. Vocês sabem dessa história. A galera do Imersão sabe, né? Então, e foi dentro da igreja. Porque ela tinha uma grande amiga, e essa grande amiga tinha ela também como amiga. Mas elas não eram parceiras de oração. Elas não eram amigas de oração, de buscar a Deus juntas. Era uma amizade de bagunça. Às vezes você tem que mudar de lugar. Porque não significa que você está aqui dentro e que esse amigo super legal que está do seu lado, ele está te aproximando de Jesus. Mas você pode ser o instrumento para aproximar ele de Cristo. E não para distanciar ele de Cristo. Você pode ser essa ferramenta. Então tem amigos de oração. Tem amigos verdadeiros que você pode puxar a orelha dele e falar: mano, ei, shh. Tem amigos verdadeiros que você possa falar: ô, vem cá, preciso falar um negócio para você. Ora por mim, porque isso está acontecendo. Então tenha parceiro de oração. 3, e último, Deus usa ofensas para te ensinar a perdoar. Aí, é isso mesmo. Ofensas para nos ensinar a perdoar, lutar com feridas feitas por outras pessoas, que muitas vezes nos feriram intencionalmente. Tem pessoas que abrem a boca para nos machucar o nosso coração e a nossa alma. E o pior, que tem gente que fala alguma coisa para nos machucar e é sem querer, mas tem pessoas que falam alguma coisa para nos machucar e é por querer. E o pior, nos machuca. Alguém já foi machucado por palavras aqui? E às vezes deixa marcas, né? Mas o que a Bíblia fala? Para nós perdoarmos os nossos pecados como o Senhor nos perdoa. Perdoa as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é assim a oração mais perigosa do mundo? Só entende isso que estava no Imersão. Não é assim a oração mais perigosa? Senhor, lembra que eu contei a história daquele, eu não sei se foi aqui no Start que eu contei, a história daquele criminoso que foi perdoado pelo pai de uma vítima, e ele pegou e falou assim: você está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que o meu Deus me ensinou, que é perdoar, porque você matou minha filha, porque você violentou a minha filha.
Mas esse é o desafio mais difícil que eu tenho. E eu vou te perdoar. E todo mundo não tirava aquele psicopata do sério, com aquele olhar demoníaco. Mas quando ele disse, eu te perdoo, o olhar daquele criminoso mudou. O poder do perdão. Você precisa também aprender a perdoar. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Os líderes judeus também caçoavam dele. Até os ladrões que foram crucificados com Jesus também insultavam. Isso está lá em Mateus. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Primeiro, lembrar que Deus já te perdoou. Efésios 4, 32. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Segundo, lembrar que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Você precisa viver o propósito de ser parecido com Cristo. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lá era José. Romanos 8, 17, da Bíblia Mensagem. Enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentarmos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. Olha o que a palavra fala. Se você passar por tempos difíceis com Jesus, você também vai passar tempos agradáveis com Jesus. Você vai passar no seu teste. Então, qual é o terceiro propósito? Ser parecido com Jesus. Deus vai levá-lo através do deserto para uma experiência de tentação. Você vai aprender a obedecer e fazer o que é certo. Ele vai te levar para a cruz para um período de ofensa. Você vai aprender a perdoar. Esteja certo que você vai passar por isso. Se você não passou por problemas, se sua vida está top, eu quero falar que uma hora o problema vai bater na sua porta. Mas esse problema é para te fazer parecido com Cristo. Não reprova nesse teste. Passa nesse teste logo. Amém? Passa logo nesse teste. Seja parecido com Cristo. Romanos 8,17 diz assim: enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta, mas aqui vem as boas notícias. Se enfrentarmos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. Já tinha lido. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você foi criado para ser parecido com Jesus. Então, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que faz parte do seu propósito ser parecido com Jesus. Ser ensinado por Ele. O nosso primeiro propósito foi adorar a Ele. Nosso segundo propósito é ter comunhão com os nossos irmãos. Você tem uma igreja, você tem uma família, você não é uma ilha, você não está sozinho. Seu terceiro propósito, ser parecido com Jesus. E que venham os problemas, porque os problemas vão te fazer crescer. Porque você vai vencer os problemas. E quando você vencer, você não vai mais passar por eles. Vão vir outros, melhores e maiores, para você amadurecer cada vez mais. Alguém já disse que não faz marinheiros bons com mar calmo. Alguém já ouviu esse ditado? Como é que você sabe que a pessoa é um bom marinheiro? Porque ela já passou por tempestade. Se o seu mar está sempre calminho, você ainda não foi testado, você ainda não é um bom marinheiro. Mas a hora que vem uma tempestade, que tudo vira de ponta cabeça, que você não sabe a saída, não está enxergando a luz, você está sendo convidado para ser um bom marinheiro, ser aprovado por Jesus, crescer, amadurecer e ser cada dia mais parecido com Cristo. Deus usa as tentações para te fazer ser parecido com Ele, para frustrar o inimigo. Deus usa as ofensas que você passa para você ficar parecido com Ele, para você estar firme. Deus usa também as lutas que você passa para você ficar parecido com Jesus. Abaixa a sua cabeça aí. Senhor, eu quero colocar a vida de cada adolescente aqui. Senhor, eu não sei o que eles estão passando. Não sei se a vida deles também é mar de rosas e está tudo bem.
Mas eu sei, Pai, que tem um monte de adolescente que passa por problemas, eles mesmos levantaram as mãos, mas eu não sei do que cada um passa no seu interior, no seu coração, na escola, nos lugares que eles frequentam, na família, com os pais, com os tios, com os amigos, com as mentiras que falam no ouvido deles. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa usar os problemas que eles passam para amadurecer o coração de cada um, para te aproximar, para aproximá-los de Jesus, para aproximá-los de Deus, eles terem o caráter aprovado e eles terem esperança no Senhor, Pai, para que eles sejam perseverantes, como diz a sua palavra, Pai, e eles tenham esperança em Ti, e eles tenham um caráter aprovado, e eles sejam parecidos com Jesus. Pai, que os problemas que eu passo, Pai, que os problemas que minha família passa, que os problemas que os meus amigos passam, Senhor, possam fazer-nos, Pai, mais parecidos com Jesus, mais maduros, mais casca grossa, mais homens e mulheres de Deus, mais cheios do Espírito Santo, mais confiantes no Senhor, mais esperançosos de que lá no céu não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, mais esperançosos, Pai, que nós somos vencedores contigo, e mesmo que a gente passe uma vida de tribulação, nós temos a eternidade para celebrar com o Senhor a sua vitória, Pai. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha com graça, com maturidade, com crescimento, firmando os propósitos no coração de cada um desses adolescentes, para que eles possam ser cada dia mais parecidos com Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, que nós continuemos firme nessa palavra, Pai, firme nos propósitos do Senhor, de te adorar, de ter uma família e de ser parecido com o Filho de Deus que é Jesus, que era o unigênito e agora é o primogênito do Pai, porque nós somos convidados a fazer parte dessa família. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir a Jesus aí, amém. Que você fique com essa palavra no seu coração.